Deus sabe exatamente o momento certo para satisfazer todas as nossas necessidades. E às vezes Ele demora muito tempo para responder. Essa longa espera nos leva a desistir para depois voltarmos. Lembre-se disso, se você observe isso com cuidado. Se você pediu algo que está na vontade de Deus, relaxe. Iniciamos há 4 décadas o Ministério Em Contato com o propósito de levar às pessoas em todo o mundo um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Queríamos que todos o conhecessem. Ao longo dos anos, temos visto a grandeza de Deus, seu amor e suas incríveis e impressionantes maneiras de abençoar. Ele tem sido fiel. Então, vamos abrir a palavra de Deus e buscar a face dele juntos. Mensagem de hoje: o desafio da fé inconstante. Você sempre se pergunta por que Deus não respondeu à sua oração quando você o procurou repetidamente acerca do mesmo problema? Você lhe faz um pedido e dá todos os detalhes e, no entanto, nada acontece. Poderia ser por causa de sua fé? Não que você não tenha fé, mas a tenha meio vacilante. Sua fé é forte de dia, mas fraqueja à noite. Será forte amanhã e talvez não o será depois de amanhã. Assim é a fé vacilante. Ou seja, vem e vai. Então perguntamos por que Deus não ouve e não responde à nossa oração. Em Tiago, no 1º capítulo, e eu quero que você vá para lá se puder, vamos ler do versículo 2 ao 8. Diz a Bíblia: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, há algo de bom no teste. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago morava perto do mar da Galileia, sem dúvida. E quando aqueles ventos quentes desciam da montanha para o mar, havia tempestades, acerca das quais Jesus falou. Vendavais que envolviam os que ali moravam. As fortes ondas faziam que o navio subisse e descesse. Os navegantes morriam de medo, sabendo que podiam afundar. O que Tiago está dizendo é que, às vezes, a nossa fé vacila, ou seja, não é estável. Nem sempre é a mesma. Então, assista a isso. Uma das marcas da nossa devoção a Jesus é o fato de podermos orar e não desistirmos, porque Deus não nos responde segundo o nosso planejamento. Vou lhe contar como você reage quando Deus não lhe responde. Talvez eu não esteja fazendo a coisa certa. Você, no fundo, sabe o que é. Então você acorda uma manhã e pensa: Deus vai responder a minha oração hoje. Você louva o Senhor e está empolgado, mas nada acontece. A sua reação seguinte é se levantar e questionar: Deus, o que aconteceu? E assim nós julgamos a nós mesmos, nós nos condenamos. Concluímos que Deus nem sempre responde à oração, mas Ele sempre responde. Talvez não do jeito que eu gostaria, mas Ele sempre responde. Então você diria que sua fé é firme, segura, consistente, crente, inabalável e confiante de todo o seu coração, sabendo que Deus vai responder à sua oração? Ou você diria, para ser sincero, posso acreditar nele desde que recebo um pouco de incentivo, mas às vezes penso: Deus, onde tu estás? Oh, por que não respondes à minha oração? Você acha que zangar-se com Deus fará com que Ele responda à sua oração? Não,
Porque, em primeiro lugar, o que ele está fazendo é cumprir a tarefa dele. Ou seja, quando discutimos com Deus, o que ele está fazendo? Ele está nos mostrando, antes de tudo, que somos impacientes. Em segundo lugar, é porque não conhecemos a vontade dele. Em terceiro lugar, não estamos prontos. E assim, o que nos parece um erro da parte de Deus ou um esquecimento dele, não o é de todo. Assim, o que fazemos é começar. Não gostamos de admitir isso. É começar a duvidar do que Deus diz. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Bem, Senhor, venho perguntando desde segunda-feira e não obtive resposta. E então mencionamos alguns outros versículos e isso não parece impressionar a Deus. A próxima coisa que acontece é pensarmos: ele não vai responder. Sim, ele vai. E assim a nossa fé sobe e desce. A fé vacilante não recebe nada de Deus. Vamos pensar por um momento o que faz que a nossa fé vacile assim. Quando escolhemos seguir nossa razão e não a palavra de Deus, quando movemos os nossos olhos da palavra de Deus e os colocamos em nossos sentimentos, começamos a ser instáveis em nossa fé. Deus sabia disso. O maravilhoso desta palavra é que você nunca precisa questionar o que Deus diz. O que ele diz não é apenas verdade às vezes, é verdade o tempo todo. E quando escolhemos seguir nossa razão e não a palavra de Deus, nossa fé aumentará hoje e diminuirá amanhã. Então, colocamos nossa razão em primeiro lugar. Essa é uma das razões pelas quais vacilamos. Segundo, quando cedemos à razão em vez de crer em Deus, em outras palavras, você não pode seguir a razão, porque razão e fé nem sempre concordam. A razão de Deus, por exemplo, por não responder à minha petição da maneira que pedi, pode não ser a razão pela qual eu iria apresentar. Por exemplo, quando chegamos a Deus e pedimos grandes coisas a Ele, temos todo tipo de razão para acreditar que Ele responderá à nossa oração. Pode ser que Deus veja algo que não vemos e Ele não esteja disposto a responder à nossa oração até que trate disso. Portanto, se houver uma reserva, se houver uma hesitação, se houver um caso em que Deus esteja esperando, é porque Ele tem uma razão legítima, boa, divina e útil para isso. E eu penso muitas vezes em crentes, porque Deus não responde à nossa oração quando a esperamos. O que acontece é que apenas duvidamos dele. Nós pensamos: bem, não há mais motivo para eu orar, porque pedi a Deus por isso. E de vez em quando eu conheço alguém que diz: ouvi dizer que você está falando sobre oração. Eu costumava orar. Eu digo: o que você quer dizer costumava orar? Bem, eu orei antes e Deus não respondeu a minha oração. Então, eu esqueci disso, desisti disso e Deus não respondeu a oração. É incrível o quão infantil podemos nos tornar porque as coisas não acontecem da maneira que esperamos e quando esperamos. Você vai pela razão ou pela palavra de Deus? Então, uma terceira coisa, nós falhamos em ver Deus trabalhando em nossas circunstâncias. Se você não vê, se você não percebe Deus trabalhando em suas circunstâncias, você vai duvidar do que está acontecendo. E lembre-se disto: como um seguidor de Jesus, nada pode acontecer com você a menos que Ele permita. Dificuldade, sofrimento, dor, angústia, momentos de dúvida. Por que Ele permite isso? Porque Ele está tentando nos amadurecer. E assim falhamos em ver Deus em nossas circunstâncias. E o que acontece é que começamos a vacilar em nossa fé. Como Ele vai nos amadurecer se Ele não nos provar? Se Ele não nos tentar? Se Ele não nos permite enfrentar coisas que não entendemos, coisas que não gostamos, coisas que muitas vezes nos levariam à palavra. Penso nas vezes em que estive em situações e pensei: Deus, Tu tens que falar ao meu coração. Eu vou buscar algo assim. Salmo 33, 11.
mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Eu acabei de passar por isso, mas é isso que ele normalmente faz. Nem sempre, mas me leve direto ao versículo das Escrituras. Ele sabe o que eu preciso, porque todos nós vamos enfrentar provas e testes, e uma ou duas coisas vão acontecer. Eu me volto para ele e confio nele, vou voltar para a palavra de Deus e ler e fortalecer a minha fé, ou eu vou me encontrar cambaleando e perdendo tempo. E muitas vezes é aí que as pessoas se metem em confusão. Bem, se Deus me amasse, Ele não deixaria que isso acontecesse. Deus sabe exatamente o momento certo para atender a todas as nossas necessidades. E às vezes Ele sempre espera muito tempo. Às vezes ele espera muito tempo e nós desistimos, e voltamos e desistimos, e voltamos e desistimos e voltamos. Se você pediu algo que está na vontade de Deus, relaxe. Seu pedido chegará quando ele souber que você está pronto, e ele estará pronto. Você receberá a resposta dele depois que ele realize o que precisa realizar em sua vida. Ele está no comando. Em algum momento, ouvimos conselhos negativos de outras pessoas. Quantos já lhe disseram: bem, você deve estar errado quanto ao que está pedindo, pois há quanto tempo ora por isso? Pense porque você vacila no seu pedido de oração. Pense nisso. Como chamamos Deus? Nosso o que celestial? Pai. Nosso Pai celestial nos ama. Se você pensar nisso, da próxima vez que achar que Deus não se importa, tudo o que você precisa fazer é lembrar-se disso. Olhe para a cruz. Você quer saber se ele se importa ou não? Olhe para a cruz. Não há nada comparado a isso. Não há amor como aquele que Deus revelou por meio de seu Filho, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário. Nada, jamais existirá que se compare a isso. Quando desistimos, não percebemos o que Deus está fazendo. Ele sempre fará algo bom, não importa o que seja. E assim, quando ouvimos conselhos negativos, estamos caminhando para o problema. Ouça, se você está perguntando a Deus acerca de algo em sua vida, talvez seja melhor que você o guarde. Algumas coisas que você pode pedir a outras pessoas a fim de ajudá-lo a orar, naturalmente. Mas há algumas coisas que Deus só quer que vocês dois resolvam. Ele diz: não fale com mais ninguém acerca disso. Apenas fale disso comigo. E você diz: ok, bem, Senhor, tenho falado contigo há 3 meses e não fizeste nada. Quando você acha que Deus não fez nada, Ele esteve 3 meses trabalhando com você, preparando-o para a resposta. Muitas vezes queremos desistir justamente quando Deus tem tudo preparado diante dele para nós. Dizemos: Deus não me ouviu. Afastamo-nos de Deus num ponto crucial da nossa vida. Não se esqueça disso. Eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Eu tenho orado. E o que acontece? Nada. Eu decidi que Deus simplesmente não me ouviu. Pense nisso. Por que Deus não quis ouvir você? Você diz: acho que eu nunca fui salvo. Se é isso, então Ele está esperando que você reconheça a sua pecaminosidade e clame a Ele para que o salve. Mas não desista de Deus. Ele sabe exatamente onde e como você está agora. Então, é claro, quando pensamos em nossas circunstâncias e não em Deus, o que Ele faz? Ele sempre tem como objetivo o nosso amor, a nossa devoção e o nosso compromisso com Ele. Mas a nossa mente está em outra coisa, enquanto a dele está naquilo que construirá nosso relacionamento. Focamos em nossas circunstâncias e pensamos: como Deus pode agir assim? Na verdade, em outras palavras, Deus não poderia fazer coisa alguma por causa da nossa condição espiritual. Você não pode apressar Deus. Deus se importa? Sim. Ele se importa com tudo? Sim. Se preocupa com todo mundo? Sim. Mas ele sabe a hora certa, o lugar certo, a pessoa certa
ou as coisas certas, quaisquer que sejam. Ele sabe exatamente o momento certo de atendê-lo. Ele sabe quanto tempo deve reter até chamar a sua atenção. Você diria que Deus quer o melhor para você ou apenas algo muito bom? Ele quer o melhor. Ele quer o melhor para nós. Então, devo estar disposto a esperar pelo melhor. Circunstâncias, você não pode evitar as circunstâncias. Um dos nossos problemas é que ignoramos os caminhos de Deus. Em outras palavras, não há nada na Bíblia que diga: peça e isso lhe será dado imediatamente. Gostaríamos que ele dissesse isso. E quando você pensa em como Deus opera, observe isso. Tudo que estamos pedindo pode ser da vontade de Deus, mas geralmente ele tem em mente algo mais para nos dar. E Deus é um Deus amoroso. Em outras palavras, ele não está tentando ocultar de nós algo bom. É que nossa fé começa a vacilar porque não conseguimos quando queremos, do jeito que queremos. E pode ser que não conseguimos através de quem esperávamos conseguir. E quanto mais entendermos os caminhos de Deus, mais pacientes nos tornaremos quando se tratar de resposta. Porque muitas vezes ele retém o que estou buscando porque tem algo melhor do que aquilo que eu estava buscando. Pense nisso. Deus, seu Pai Celestial, por que ele ocultaria de você algo de bom? Ele tem grandes planos para todos nós. Tem a ver em nos fazer semelhantes a Ele, nos conformando à semelhança da imagem de Cristo. É nisso que ele está interessado. Todas essas outras coisas são coisas que fazemos. Então, ignoramos os caminhos de Deus. E uma das coisas que faz nossa fé tremer é nossa culpa por pecados, presentes ou passados. Ao conversar com pessoas ao longo dos anos, uma das maiores desvantagens delas é que olham para trás. E em vez de olhar para Deus e seu amor, perdão e bondade, elas olham para trás e pensam: como Deus poderia me amar pelo que fiz? Como Deus pode me amar se eu já estive naquele lugar? E por que estive lá? E assim julgamos a nós mesmos e ao diabo. Ele ama isso. Deus não quer que você olhe para trás. Ele quer que você olhe diretamente para Ele. Ele perdoa todo o pecado. Ele limpa com o sangue de Jesus. Nós somos filhos dele. Ele está nos conformando à semelhança de seu Filho. Ele está trabalhando em nossa vida todos os dias porque sabe, em última análise, quem somos. Então, faça a si mesmo a pergunta: minha fé é sólida, forte e imóvel? Ou é titubeante? Não seja como as ondas do mar, indo e vindo. Como podemos corrigir nossa fé vacilante? Nós a corrigimos fazendo as seguintes perguntas. Eu tenho uma lista delas. Número 1. De onde vêm essas dúvidas? De onde elas vêm? Provavelmente algo do seu passado. Algo está acontecendo em sua vida. Ouça, quando você está perguntando a Deus acerca de você e você está vivendo em algum pecado, vai haver confusão. Ouça, o espírito de confusão envolverá a vida de uma pessoa que vive em pecado e fala com Deus. Você vai ter um sentimento de confusão. De onde vêm essas dúvidas? Em segundo lugar, você pensa nisso. Deus prometeu atender a todas as suas necessidades? Quantos de vocês dizem ou diriam: sim, Deus prometeu atender todas as minhas necessidades? Amém? Ele atenderá todas as nossas necessidades, nem todos os meus desejos, nem todos os meus anseios, mas todas as minhas necessidades. Porque ele não atende a todos os meus desejos e anseios? Porque ele me ama demais. Se meus desejos e vontades entrarem em conflito com a palavra de Deus, ele não responderá. Porque ele nos ama demais para nos dar o que não deveríamos ter. Graças a Deus, ele não me deu algumas coisas que eu pedi.
porque, escute, Ele sempre tem algo melhor. E pense nisso. Todos nós podemos dizer, sim, Ele prometeu atender a todas as nossas necessidades. Pense nisso. Ele não prometeu estar conosco o tempo todo? O que diz este versículo? É muito curto. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Quantos de vocês já se sentiram abandonados e desamparados por Deus? O resto de vocês não está sendo honesto. Claro, você sente isso em algum momento e pensa, Deus, onde estás? Deus, por que não estás respondendo à minha oração? O que está acontecendo? Ele está sempre interessado em nos atrair a si e fazendo nossa vida valer a pena. Alguém diz, às vezes não sinto a presença de Deus. Oh, observe isso. Por quê? Por quê? Porque Ele às vezes não nos permite sentir a sua presença. Porque Deus faria isso? Você tem um bom motivo? Claro, porque Ele não quer que vivamos pelos nossos sentimentos. Eu me sinto fantástico hoje. Bem, Deus não estava por perto ontem. Parece que Ele não estava em lugar nenhum. Em outras palavras, se vivermos de acordo com nossos sentimentos, nunca saberemos qual o nível do nosso relacionamento com Deus. Vivemos pelo quê? Verdade. Vivemos pela verdade. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Vivemos pela verdade da palavra de Deus. Então, ouça isso. Ele não lhe deu um dos maiores presentes de todos? E foi aí que você foi salvo. Ele o fez morada do Espírito Santo. Ou seja, ouça isso. Deus diz, vou enviar o Espírito Santo, que estará em você, com você e sobre você. Ele vai ser seu guia. Ele será seu ajudante, ele será a fonte de sua força. Ele estará lá para você a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Ele será quem o capacita, o equipa. Ele vai ser sua própria vida. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa garantia absoluta. E assim, depois de receber a Cristo como seu Salvador, ouça isso, Ele o ama tanto que você não pode ficar perdido. Depois que Ele escreve seu nome no livro da vida do Cordeiro, você confia nele como seu Salvador. Não há nada na Bíblia sobre apagamentos. Ninguém pode apagar seu nome do livro da vida do Cordeiro, porque está escrito com tinta divina, indelével. Não pode ser apagado sob nenhuma condição. Uma vez que você é salvo pela graça de Deus, observe isto, a graça fará que você diga, eu não mereço isso. Graça é tudo sobre amor e perdão, limpeza e aceitação. Depois de confiar nele como seu salvador pessoal, seu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. Se você peca contra Deus, você pagará o preço, mas o preço nunca é a sua alma, nunca a sua alma. Uma vez que você é salvo pela graça de Deus, você é salvo para sempre. Se você começa a viver em pecado, o que acontece? O castigo vem. E você será castigado. Você pergunta, quanto ele me castigará? Ele o castigará até você achar que não aguenta mais e você se endireitará com Deus. Pode ser que você esteja aqui hoje. Você pode ter que admitir, eu saí da vontade de Deus lá atrás e disse a Deus que eu não queria mais viver assim. Não funcionou para mim. Então eu apareci hoje aqui esperando vir algo que me ajudasse. Se você confiar em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você será para sempre um filho de Deus. Você pode ser um filho de Deus com muitas dúvidas. Não perdido. Não perdido porque Ele o ama, porque Ele se importa, porque Ele tem o melhor para você. Este é o Deus Santo que disse, eu o selei até o dia da redenção. Ou seja, quando Ele nos chama para casa, estaremos selados, protegidos para sempre. Não temos nenhum motivo
para duvidar dele. De vez em quando encontro alguém que me diz: você não sabe o que fiz na minha vida. Eu respondo: não faz diferença. Mas se você soubesse o tipo de vida que eu vivo, você não estaria falando acerca do amor de Deus. Sim, eu falaria. Todo pecado solitário que o homem tem, eu poderia cometer. O preço foi pago pelo seu perdão e sua salvação por toda a eternidade. Ele é um Deus maravilhoso. Ele nos ama com um amor que não podemos descrever. E quando penso nas pessoas cuja fé oscila, acho que às vezes elas devem pensar que deve haver algo difícil demais para Deus. Não, não há. É uma questão de se render a Ele e vê-lo trabalhar em sua vida. Isso é quem Deus é. Ele é esse Deus infinito, incrível, cheio de um amor indescritível. Eu lhe faço uma última pergunta. O que o Deus Todo-Poderoso poderia ter feito para provar seu amor por todos nós, amor que se iguale ao que ele fez na cruz? O que ele mais poderia fazer para provar seu amor? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Não é quem trabalha para ele, quem faz boas obras, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você acredita nele? Você acredita que ele morreu por seus pecados? Você acredita que quando ele foi à cruz, pagou a dívida do seu pecado por completo? Você está disposto a pedir a ele que o perdoe do seu pecado? Entregue sua vida a ele. Amém? Pai, te agradecemos por nos amar, pois olhamos para a cruz e pensamos: quão indignos somos! Quanto tu nos amas! Mostra-nos como viver pelo que tu fizeste por nós e pelo que fazes por nós continuamente. Livra-nos de toda dúvida, todo medo, e que possamos descansar absoluta e totalmente em teus braços amorosos. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministerioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Em Contato, levando pessoas em todo o mundo a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus e as orações e ofertas de parceiros fiéis.